fase, quem diria essa? Primeiramente, agradecer a presença de todos, agradecer a presença de todos. E nono, e deixar bem claro para vocês a nossa preocupação, educadores, em relação a vocês. Por quê? Se a gente for acompanhar aí nossos meios de comunicação, cada um apresenta informações diferentes, informações equivocadas, e algumas informações até falsas. E vocês não se deixam levar por essas informações. Não se deixam levar por essas informações aí. Nós devemos ter assim em mente que o quê? Todos estamos prejudicados. Os alunos que realmente estão estudando, acompanhando as aulas, vendo os vídeos, assistindo tudo, eles vão sair na frente. Por que que eu falo assim que vão sair na frente? Primeira informação que nós devemos ter em mente é o que nós estamos vivenciando hoje. O que nós estamos vivendo hoje. É o primeiro item que devemos ter em mente. Por quê? Porque é um assunto que possivelmente pode ser cobrado em determinados vestibulares, provas, processos seletivos da vida. Só que o que eles podem fazer é pegar a informação atual que nós estamos vivendo com informações passadas e serem cobrados aí nos vestibulares, processos seletivos da vida, certo? E ninguém tem que se sentir prejudicado. Todo mundo tem que se sentir capaz e fazer um plano, uma organização pessoal, focar, distribuir os horários do dia a dia e sair na frente, sair na frente. Não se deixe desanimar em momento algum, porque é cansativo, às vezes a gente não tem paciência, às vezes a gente está com saco para certas coisas, mas foquem para vocês não serem prejudicados, ok? Informação de como que vai ser o ano, de como que vai acontecer, de reprovação, esses itens, não se preocupe com isso. O que vocês têm que se preocupar no momento é o que vocês estão aprendendo, as informações que vocês estão absorvendo, certo? E aí foi onde surgiu os trabalhos propostos por todos os professores. Eu não tive a oportunidade de iniciar, ter momentos através desse aplicativo com vocês, porque estou na zona rural ainda e a internet aqui é um pouco complicado. Mas a partir de agora em agosto, depois que vocês mexeram, responderam naquele questionário, aí eu senti que a aula através aqui do aplicativo seria o meio mais eficaz de atender todos vocês. Então, a partir de agora, eu não vou deixar acumular atividades. Por exemplo, postei o material hoje, aí na próxima semana a gente marca a correção daquele material que foi desenvolvido na aula passada. Porque aí as dúvidas, sugestões que vocês tiverem, vai ser mais rápido para ser solucionado e serem resolvidos aí, tá bom? Nosso objetivo de hoje, no dia 12 de agosto, vai ter aí nossa primeira avaliação online, né? E esse assunto, essa avaliação online nossa aí, vai estar relacionada a todo o conteúdo que foi apresentado para vocês através do grupo lá do WhatsApp, lá do nono ano, aquele grupo oficial. Dentre essas preocupações das provas que vocês vão ter dessa prova, lá no dia 8 do 7, eu postei todas as atividades anteriores, tudo que foi feito. Depois, no dia 22 do 7, eu postei o gabarito de todas as atividades passadas. Tudo passado. Aí, para vocês se organizarem, quem fez, quem perdeu alguma coisa, foi postado o material novamente. Gabarito, as respostas, como é que estava, se eu acertei, se eu errei, foi postado no dia 22 do 7 para vocês organizarem aí. E na aula passada, no dia 29 do 7, eu dei para vocês a devolutiva do questionário, falando da importância de vocês participarem, de vocês responderem lá, para tentar ajustar as aulas, certo? E aí, o que vai. A primeira devolutiva que eu vou apresentar para vocês, o questionário, é a seguinte: na próxima semana, é, ou após a prova, que nós vamos ter uma reunião na sexta, para ajustar essas informações. Próximo momento, eu vou postar, por exemplo, que está separado aqui, que vai ser falar um pouquinho sobre tabela periódica, substâncias puras,
misturas homogêneas, misturas heterogêneas, esse item. Aí eu vou disponibilizar o material para vocês, vou disponibilizar algum vídeo explicativo, algum exercício. E depois eu marco um momento para a gente explicar esse assunto e resolver os exercícios para a gente ficar mais eficaz, certo? Quem respondeu aquele questionário, já estou apresentando para vocês uma metodologia que vai ser adotada, porque teve muita gente que colocou lá, mais aula através do aplicativo, seria legal. Então, eu já estou dando essa devolutiva para vocês. Quando o professor pergunta, dê a sua opinião, às vezes no momento a gente fica sem ideia ou fica cansativo, mas é bom vocês mandarem para a gente dar uma reformulada no planejamento aí das aulas, ok? Aí o que que eu fiz na última aula, dia 29/7? Eu postei para vocês 3 vídeos. Um vídeo geral sobre química, um vídeo que estaria um resumão lá sobre física e um vídeo lá no resumão geral lá de biologia. Aí separei e desmembrei aí a nossa disciplina nessas 3 áreas: química, física e biologia. Quem está fazendo cursinho ou vendo algumas aulas, estão vendo que essas informações ainda elas estão separadas. E logo no início do ano eu tinha explicado para vocês sobre a BNCC, que mudou a estruturação, mudou o currículo, então os conteúdos foram todos modificados, e a gente não tinha um caminho eficaz certo para a gente falar para vocês o que vai ser cobrado, o que não vai ser cobrado. E o IFES da vida, ele já tinha anunciado naquele período que ele vai cobrar conteúdo de química, ele vai cobrar conteúdo de física, ele vai cobrar também conteúdo de biologia. Ele vai cobrar conteúdo dessas 3 áreas. Então, eu apresentei esse vídeo, esse material na aula passada, para vocês estarem se informando. Esses 3 vídeos, eu achei eles assim, bem eficazes. É o mesmo cara que gravou, mas ele resumiu da melhor maneira possível. O vídeo de biologia é o vídeo mais pequeno, curto, só que ele tem muitas informações que ele apresenta lá no vídeo, certo? Então, quem assistiu esses 3 vídeos, ele assim focou essas 3 áreas bem eficazes, ok? Só que o livro didático de vocês, ele foi reformulado, então tem muitas informações que ele não vai cobrar. O livro didático ele não cobra, mas o processo seletivo IFES da vida vai cobrar que ele vai seguir o modelo antigo, certo? E aí eu vou fazer uma revisão geral para vocês de todas essas informações, ok? Primeira atividade que foi passada para vocês, acredito que vocês não têm tanta dúvida, que estava falando sobre transformações químicas, transformações físicas. Essa informação, nós já tínhamos desmembrado bastante ela quando a gente estava aí na escola, na forma presencial, que eu já tinha até preparado uma prova para vocês. Aí eu mandei lá 5 perguntas para vocês responderem, lá em maio, dia 13/5, que falava sobre transformações químicas. E para a gente recordar, para a gente, acredito que vocês não esqueceram isso, eu tenho certeza, transformações, fenômenos ou itens químicos vai pegar a mesma coisa, certo? Transformações químicas e transformações físicas, o que eu vou diferenciar um item do outro é que vai ter a alteração da estrutura da matéria. A química vai alterar e a física não vai alterar. E aí a gente tinha usado alguns exemplos, tipo, o ventilador caiu e quebrou. Ventilador caiu e quebrou. Ele caiu e quebrou, ele continuou sendo ventilador. Ali é uma transformação física. O ventilador caiu, derreteu, mudou de cor, apresentou um cheiro diferente. Aí ele já vê que há uma transformação química. A química ela vai modificar. E essa modificação ela sempre vai estar relacionada com a cor do produto, o cheiro do produto, combustão do produto e por aí vai. Ontem saiu no jornal lá em Beirute, eu não sei se é o nome, Líbano, acho que é isso, uma explosão que teve lá no porto, lá, e aí estava aparecendo a imagem lá, fumaça, cada fumaça apresentava uma cor diferente. Aquela fumaça colorida que apareceu ontem no jornal lá, simbolizava, representava determinado produto químico que entrou em combustão. Era um depósito, a gente não sabe quais os produtos químicos que eram armazenados ali. Todos esses produtos químicos Era fogo.
ou da sequência. E aí apresentou lá aquela combustão, aquela pequena explosão lá, e aquelas cores que foi apresentada lá no céu, relacionado a um determinado produto químico que entrou em combustão, certo? Lá ontem, nitidamente, a gente conseguia fazer uma informação que era uma transformação química, porque modificou, alterou, e ali a gente não tinha dúvida que ocorreu um fenômeno químico, certo? Foi um fenômeno provocado, não foi algo acidental, foi algo que foi provocado pela ação de algum ser que ainda não sabemos, certo? Esse algo que foi provocado ontem está relacionado com a temperatura do produto, fatores externos. E se esses produtos estavam relacionados com o processo de combustão, faltou também itens voltados sobre a ventilação. Esse assunto dessa transformação química ontem, que agravou aí o mundo todo, vai surgir diversas informações e vai começar a vir reportagens sobre a importância, preservação ou como momento, preservação e itens relacionados ao armazenamento de determinados produtos químicos, principalmente aqueles produtos que estão relacionados com o processo de combustão, que tem a capacidade de queimar lá. Aí, lá no início, nós estávamos falando para vocês sobre transformações químicas e transformações físicas. Eu peguei esse item, que acredito que a maior parte de vocês, né, nos nossos meios de comunicação, a gente acaba vendo diversos vídeos e que vão remeter a essa informação aí para gente, ok? Primeiro passo lá, nós falamos sobre transformações químicas e transformações físicas. Transformações químicas, transformações físicas. Química vai alterar, física não vai alterar. Esse alterar é a estrutura da matéria, certo? Aí depois, na outra semana, lá no dia 20/5, eu apresentei para vocês o item falando sobre vacinas e estava falando um pouquinho sobre o sistema imunológico, ok? Vacinas e sistema imunológico. Por que que eu apresentei esse material para vocês logo na próxima aula? Porque na atual pandemia que nós estamos vivenciando, todos já estamos até cansados de falar de tantas informações que estão chegando. Mas o objetivo, assim, a solução mais eficaz agora, no momento atual, seria achar a vacina, ter a vacina. E aí a gente tem que, para entender sobre assim, por que está essa loucura, né, essa busca sobre atrás dessa vacina eficaz, a gente tem que entender um pouquinho sobre o sistema imunológico, que é um assunto que remete um pouquinho do ano anterior de vocês, certo? Vacina, sistema imunológico, a pandemia atual, a questão do coronavírus, gripe espanhola, são todos itens que podem ser cobrados de vocês através dos processos seletivos da vida. Então, a gente tem que ter uma base dessas informações. O sistema imunológico, nosso organismo, nós temos esse sistema imunológico e aí ele foi projetado para defender o nosso organismo. Ele vai estar defendendo. O que que a vacina funciona? A vacina ela vai ativar o funcionamento do sistema imunológico. A vacina vai ativar o funcionamento do nosso sistema imunológico, que vai começar a produzir a questão dos anticorpos. E esses anticorpos que eles vão sendo produzidos, ele vai combater determinada doença. Por exemplo, a gripe. Nós já temos a vacina da gripe. O que que é a vacina da gripe? Pega-se o vírus que causa a gripe, o pequeno vírus, de uma forma bem enfraquecida. Esse vírus ele é injetado no nosso organismo através de uma vacina, através de uma dose. Essa dose vai ser em pequena quantidade. Esse vírus enfraquecido, ele vai estimular o nosso organismo, que vai ativar o sistema imunológico, a produção de anticorpos para combater aquela doença. Quando o nosso corpo produz anticorpos de uma forma assim eficaz, o que acontece é que nós, o indivíduo, ele vai se tornar imune a essa doença. Se eu tomo a vacina da febre amarela, eu estou imune à febre amarela. Meu organismo
ele já consegue combater a febre amarela, porque meu organismo ele já produz anticorpos relacionados à febre amarela. Se eu tomo a vacina do sarampo, meu organismo ele vai estar imune ao sarampo. Se eu tomo a vacina da cachumba, meu organismo vai estar imune à cachumba. Cada doença ela vai ter uma vacina eficaz. Cada doença vai ter uma vacina eficaz. A febre amarela, gripe, H1N1, cachumba, sarampo e outras doenças, nós já temos as soluções, já temos as vacinas testadas, produzidas e todas comprovadas aí pelos órgãos mundiais, pel- pelos órgãos competentes aí, certo? Hoje, atualmente, os grandes pesquisadores, cientistas, que são professores, estudantes das universidades da vida, eles estão estudando esse vírus, a questão do coronavírus. Eles estão estudando, e estão tentando produzir uma vacina. E aí, esse trabalho é um trabalho lento, porque eles têm que pegar o vírus, tentar enfraquecer o vírus e fazer com que o nosso organismo produza lá um anticorpo específico sobre esse vírus. Hoje, a nossa solução é achar uma vacina eficaz. Para a vacina ela ser assim apta para toda a nossa sociedade, ela leva no mínimo aí 1 ano e meio para ser produzida, porque aí vai passar por diversos testes e vai falar comprovar a eficiência daquela vacina. Hoje as universidades, elas se readaptaram, se reorganizaram. O que que as universidades estão fazendo? Eles querem produzir uma vacina mais rápido possível. Só que depois que a sociedade tiver contato com essa vacina, é que as universidades vão começar a fazer estudos para ver se há necessidade de uma nova dose, uma nova vacinação, ou se essa vacina vai ser uma dose única, ou se uma vez por ano nós vamos ter que se tomar essa vacina e ver como que vai ficar a questão do sistema imunológico relacionado com esse vírus, certo? Esse assunto que eu apresentei lá para vocês sobre vacina e sistema imunológico. Aí lá tinha questões da PUC e da FSC, que estava cobrando isso nos vestibulares deles, só para a gente começar a simular essas informações. Aí esse conteúdo foi o conteúdo que eu tentei trazer para vocês dos dias atuais, certo? Depois, eu apresentei um pouquinho lá para vocês começarem a pesquisar sobre a questão da teoria dos átomos, modelos atômicos. A gente estava falando sobre a matéria. Aí não, tenho certeza que vocês vão se recordar que eu tinha feito até um desenhozinho no quadro uma vez, lá sobre os símbolos da forma da matéria, que era água, solo. Vocês se recordam desse símbolo daquele desenhozinho? Era água, solo, terra. Se recordam? Sim, Sim, professor. Ah, isso aí. Fiz aquele desenhozinho para vocês lá da forma lá da matéria. E aí vocês foram pesquisando sobre a teoria dos átomos, teoria atômica, e vocês viram que cada pessoa apresentou uma concepção diferente voltada sobre esse item. E na pesquisa de vocês falava muito sobre a questão da matéria. O que que é matéria, o átomo, o que que o átomo é constituído, a sua teoria atômica, o modelo atômico. E só para dar uma resumida nessa informação, cada autor, cada pesquisador que eu mandei para vocês, Dalton, Thompson, por exemplo, eles apresentam informações que todo objeto apresenta uma carga elétrica em sua volta, todo objeto, toda matéria, ela pode ser dividida, ela pode ser compressada, ela tem a sua elasticidade, ela tem aquela capacidade lá da impenetrabilidade, dois corpos ou um corpo no mesmo lugar, e por aí vai. Aí eu apresentei essa pesquisa para vocês começarem a assimilar com as informações que o livro didático de vocês atual cobrava, exigia de vocês. Aí nessa informação sobre a teoria atômica e nesses itens da propriedade que a matéria ela apresenta,
Aí eu apresentei para vocês logo depois uma atividadezinha lá falando sobre densidade, que aí vocês tinham que fazer o experimento. E aí, naquele cálculo da densidade, nessa atividade, nessa realização desse experimento, que era a questão lá do ovo, a concentração do sal, aí eu vi alguns erros que estavam relacionados com a característica de cada pessoa. Por exemplo, o experimento, todo experimento que você vai fazer, você tem que seguir o, as informações, o que foi solicitado para você, à risca. Se pede para você colocar 200 ml de água no recipiente e pediu para adicionar uma colher exata de sal, uma colher de sopa, você tem que colocar uma colher de sopa exata. Por quê? Teve muitos experimentos dos alunos que não deram certo, que estavam relacionados com a concentração do produto. E aí aquela informação, eu acho que ela passou despercebida por vocês. A densidade é a concentração de um produto em uma determinada área, uma determinada região. Ah, eu quero saber a densidade do mercúrio. Eu quero saber o quê? A concentração, quanto de mercúrio que está presente em uma determinada área. E ali naquele cálculo da densidade de vocês, vocês tinham sal de cozinha, sódio, bonitinho lá, que é comum de todo mundo, e tivemos o produto lá, a questão lá do ovo, para saber se estava bom ou se não estava legal, se ia boiar ou se não ia, se ia afundar. Naquele cálculozinho da densidade lá, qual que era o nosso objetivo? Para vocês verem a concentração do produto que estava em análise. O produto que ia dar aquele efeito de boiar e de afundar era a questão do sal de cozinha. Então, se eu tinha muito produto lá em um copo, eu ia alterar aquele experimento. E essa alteração é que não ia dar certo. O ovo não ia boiar, o ovo não ia afundar, certo? Naquele experimento, eu quero que vocês frisam essa informação. Qual era o objetivo daquele experimento lá do dia 3/6, 3 de junho? O objetivo era vocês identificar e reconhecer a concentração de determinados produtos, certo? O experimento do ovo foi uma forma mais simplificada que aí eu consegui apresentar para vocês. Depois que o pessoal fez o experimento, tinha lá a parte. Gente, o que aconteceu? Professor, você tá bem? Eu pensei que minha net tinha caído. Eu também pensei. Achei Gente, que que ia falar rolou? ligado. Caiu aqui, caiu aí? Meu amigo? Calma. Ué, que porra! Gente, calma, Olha não só, aconteceu nada calma, demais. Gabriel! E aí, Vitor? Ai, que saudade! Professor, deixa aqui. Professor, tá aí. Achei que a internet ia cair. Saudade, Gabriel! Saudade! Vocês estavam querendo interagir, só tô ligado. É a unidade Sabe. que eles mais. Continua, ô Marcelo, Esse por Marco favor, Antônio, como assim? continua a aula aí, por favor. Aí esse cálculo da densidade para saber a concentração dos produtos. Vinícius, E faz. Oi. Voltou. você ficou uns 4 minutos mudo. Ah, eu fiquei 4 minutos Não foi isso mudo. tudo não, né, gente? Não, uns 30 segundos. Ah, foi um minuto Um só. minutinho. Foi um segundo. Um minuto, a pedagogia exagerada. Perdão. Vou tirar vou tocar essas vacas aqui da minha frente, que aí o sinal volta. Aí eu gostei, hein, fazendeiro. Professor, liga a sua câmera, por favor. Eu vou mostrar as vacas. Não, pergunta a Roberta da última vez o que aconteceu. Tava eu e a Flávia na reunião, o cachorro começou a atacar o outro, tive que largar celular e correr Gente, atrás do cachorro. Foi, não. Roberta está de senão eu vou prova ter aí, que ó. editar, vai me dar trabalho. Eu Tive não que vou tacar editar, não, pedra é assim, no cachorro. Meu Spikezinho tava lá fraco, tentando lutar com o Professor. cachorro do vizinho. Meu Deus, que é isso?
Não, é que fase que eu tô. Mas essa semana eu vou voltar pra capital. Aí eu vou estar na Foi a origem cena, aí. gente. Foi hilário, com ele correndo atrás dos cachorros. Que flash! Meu Deus do Foi o céu. máximo, devia ter Ah, gravado. Deus dá uns livramentos pra gente. Aí, galera, voltando aqui. Aí, nesse dia lá da densidade, tava pedindo a gente só para entender a concentração do produto. Aí, vocês fizeram o experimento, e alguns experimentos deu errado. E aí, eu quero que vocês entendam: aquele que deu errado é porque usou o produto ou pouco ou muito. Então, todo experimento vai ter que ter aquele material na risca. Se você colocar pouco ou você ultrapassar a quantidade, o experimento ele não vai dar certo, certo? Ok? Depois, eu passei uma pergunta lá para vocês na próxima semana, querendo saber a ideia de vocês lá, os impactos que essa pandemia aí provocou na sua vida. Aí eu coloquei o seguinte contexto, né? Estão passando por um momento histórico e com isso diversos impactos foram diretamente vivenciados por nossa sociedade. Impactos ambientais, sociais, econômicos e perdas familiares. Cada ser humano apresenta uma concepção sobre essa atual pandemia. E aí eu pedi para vocês colocarem, né, quais os impactos essa pandemia provocou em sua vida. A maior parte dos alunos relacionaram os impactos pessoais, como rotina do seu cotidiano, de não ir à igreja, de não ir para a casa da avó, de não ir ver os amigos, de não ir para a escola, e esqueceram de explorar os outros impactos que a nossa sociedade está vivendo. O primeiro impacto assim que teve, que foi diretamente afetou muitas famílias, foi o impacto econômico, né? Quando decretou isolamento total, e aí o comércio ele foi fechado do dia para a noite. Esse impacto econômico, ele afetou a maior parte da nossa população. Muitos perderam emprego, redução de carga horária, isso, aquilo, outro. Então foi um que teve um afeto, que afetou de uma forma assim rápida e a maior parte da população, vamos assim dizer. Fugiu a palavra que eu queria falar para vocês. Outros impactos que tivemos foi a questão dos ambientais, os ambientes. Teve muitos ambientes, muitos parques que foram fechados e que alguns animais silvestres, que não são alguns animais silvestres, começaram a frequentar determinados ambientes. Então, às vezes, no noticiário, a gente via tal local, perdão, acho que é Rio Novo do Sul, ou é em Conha, eu não lembro o município exato. Mas teve um distrito lá que teve uma onça pintada que estava andando lá em umas casas próximas de determinados moradores. Aí eles começaram a ficar assustados. Mas por que que aquela onça começou a frequentar aquele ambiente? Na verdade, aquele ambiente sempre foi dela. Com o avanço da nossa sociedade, as famílias foram crescendo, e aí a construção civil ela vai explorando cada vez mais os recursos. Essas construções muito próximas de matas é passível de você identificar alguma espécie da fauna que ali habitava, ou uma espécie da flora presente. Aí essa onça, a população começou a ficar todo mundo trancado, todo mundo dentro de casa, ela começou a se sentir mais segura e ela foi explorando um pouco mais aquela área. E nesse dela explorar um pouco mais aquela área, até que ela achou uma determinada casa e assustou o povo lá e botou todo mundo para correr. Mas esse impacto, esse exemplo aí, é um item extremamente positivo relacionado com a fauna e a flora do nosso planeta. Os animais e as plantas, quando começou a ter esse isolamento social, eles começaram a explorar, eles tiveram uma nova oportunidade de voltar aonde eles foram expulsos por nossa sociedade. Esses impactos ambientais, eu quero que vocês frisem essa informação, porque ele é passível de ser cobrado de vocês no processo seletivo aí que tá para chegar, que seria o nosso IFES da vida. Então ele pode perguntar assim, ó, fale aí um impacto ambiental positivo relacionado à pandemia do coronavírus. Aí vocês têm que lembrar sobre a fauna, sobre a flora, espaços que já foram
das plantas, dos animais, e que eles conquistaram não, voltaram a frequentar quando a população começou a fazer o isolamento devido, ok? Aí depois eu passei a informação para vocês. Professor, quando passou essa notícia sobre Hum, a onça lá na cidade, sobre alguns outros animais serem encontrados no centro da cidade, foi encontrado uma capivara lá. isso daí. Aí um monte de gente aqui da minha família pegou e falou, minha tia e minha mãe falou, pô, a natureza só tá pegando o que é dela. A gente que chegou de Chile e pegou, ela só tá pegando de volta. Não tem ninguém na rua, ela não É, vai. é isso daí. E esse impacto aí, essa questão da capivara voltar, a anta, a onça, que há diversas reportagens, são fatores positivos. Fatores positivos. Muitas espécies, às vezes, elas ficam escondidas de nós, com medo de ser atacados, e aí a gente acaba não vendo. E esse isolamento acabou despertando. Tem um outro item, eu comentei até na sala do oitavo ano, lá em Veneza, na Itália, aqueles barquinhos bonitinhos, que o pessoal andava. A Kimberly tá dançando. Misericórdia, Jesus, olha. Deixa eu voltar aqui. Lá em Veneza, aqueles barquinhos lá que o pessoal explora muito o turismo, aí o pessoal parou de frequentar. Aí o que que aconteceu? A água ela ficou mais transparente, as algas começaram a se proliferar novamente, os peixes começaram a voltar a habitar aquela região e por aí vai. O turismo, ele é um item que ele vive muito do meio ambiente. Tipo Maragogi, vai Maragogi para visitar as piscinas naturais. Fernando de Noronha. Esses ambientes eles ficaram praticamente isolados. Então, esses ambientes é como se eles tivessem dado um tempo para a natureza assim, voltar por uns minutos a ocupar o espaço dela. Então, esses fatores são fatores positivos e que pode ser cobrado para vocês. Quando falar alguma coisa sobre impactos sociais, é só para entender que a nossa sociedade ela teve que fazer mudanças. Por Professor, exemplo, esse. Oi. ajudou até na reprodução de baleias, por conta do fluxo Isso, de dados, isso diminuiu o daí. barulho no mar. Isso daí, Liza, né? Isso daí. Então a gente vai acompanhando os jornais da vida, os noticiários, a gente tem que assimilar essas informações. Vocês, principalmente por causa do processo seletivo, ok? E essas informações desses impactos aí, eles pegam todas as disciplinas, não só ciências, geografia, por causa de questão de relevo, localização, e por aí vai. Outra coisa que também aconteceu, que começaram a catalogar novas espécies. Espécies que a gente achava que estavam em extinção, e na verdade, nossa sociedade ameaçava ela com a nossa presença, essas espécies elas começaram a surgir, a voltar. Infelizmente, esse isolamento social, agora o pessoal está naquela fase do relaxamento. Então agora o que, que vai acontecer? Essas espécies nativas elas vão se sentir ameaçadas e vão começar a se esconder, a voltar para o ambiente onde ela estava escondida, vamos assim dizer. Professor, mas E- não corre o risco desses animais, tipo a onça ou outros animais que estão voltando para a cidade? Como esse povo tá desrespeitando o isolamento social e voltando, não corre o risco deles atacar, não, em vez de se esconder de novo? Então, a onça, todo ser só vai atacar se ele não se sentir seguro. Se você tentar tacar uma pedra para assustar a onça, por exemplo, ela vai te atacar porque ela não se sentiu seguro. Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Então é muito assim incerto a gente falar qual que vai ser o comportamento certo que ela vai adotar. Mas o Professor, ataque, isso é eficaz. Pode falar, Gabriel. como você falou que você jogou pedra no cachorro? Se fosse uma onça, então te atacava, não atacava. Não, eu não estava aqui para falando com vocês. E isso daí vai. Ele é muito Mas, besta. Ó, o mas Gabriel. eu pode falar, Marcelo. Marcelo chamando outro de besta. Não, dedo Marcelo escorregou, sendo dedo Marcelo. escorregou. Dedo escorregou. Mas eu salvei o cachorro lá da roça e tá tranquilo, tá? Ele tá bem. O outro só deu uma pedrada nele, mas ele tá ótimo. Mas ele tava atacando meu cachorro. Voltando. Aí depois eu passei para vocês no material que tava falando sobre um resumão lá de biologia.
Essa atividade que eu passei para vocês, eu postei o vídeo novamente na aula passada, no dia anterior, certo? Esse resumão de biologia, ele é importante porque ele fala sobre células, unicelulares, pluricelulares, e essa informação remete bastante ao conteúdo do ano passado de vocês e que não pode deixar de passar despercebido. Porque se nós estamos falando sobre pandemia, a gente fala sobre vacina, sobre sistema imunológico, a gente tem que ter um pouquinho de informação sobre células. Então, esse item eu voltei novamente para vocês, porque é um item do atual momento e que é necessário a gente voltar nessa informação dos anos anteriores, certo? Aí, logo em seguida, eu comecei a falar sobre micro-organismos, falar sobre vírus. Aí, lá no dia 24/6, eu passei esse materialzinho para vocês. E aí começou a falar sobre a questão de microscópio, sobre características hereditárias, material genético, todas essas informações. O que que acontece? Primeiro, para a gente fazer uma análise de um determinado vírus, determinada bactéria, a gente requer equipamentos necessários. E esses equipamentos necessários geralmente vai estar relacionado com o microscópio. O microscópio, ele é a base das ciências, só que ele não vai agir sozinho, ok? O microscópio, ele vai dar uma possibilidade de você visualizar um determinado vírus de uma forma assim que eu não conseguiria visualizar a olho nu, né, com nossos próprios olhos aí. Hoje, essa parte dos microscópios da vida, essa parte da biologia, essa parte das ciências, ela está extremamente focada porque todos estamos tentando achar a solução da atual pandemia. Então, quando fala-se micro-organismo, vírus, bactérias, protozoários, são itens que eles estão sendo reestudados para achar uma resposta adequada. E aí, quando eu vou estudando um vírus, vou estudando uma bactéria, vai começar entrando nessa informação sobre a genética, sobre características hereditárias. E o que que essas características hereditárias? São as informações que são passadas de um indivíduo para o outro indivíduo. Por exemplo, meu pai, graças a Deus, ele não é careca. E meu pai já passou dos 60 anos. Então, eu não tenho tendência, quando eu chegar nos meus 60 anos, de ficar careca, por Bom pra exemplo. você, professor. Muito bom pra você. O meu com 40 já tá. Quem tem essa origem do pai careca, principalmente os meninos, pode se preocupar porque você vai atingir determinada idade e você vai pegar essa característica. Porque isso é um fator hereditário, vai ser passado de um indivíduo para outro indivíduo. Também é comum a gente perceber esse item das características hereditárias quando a gente tem algum item que é a mesma coisa do pai ou da mãe. Por exemplo, uma pinta no pé, uma pinta atrás da orelha, uma marca que nós classificamos como marca de nascença. Eu nasci com isso. Isso é uma característica hereditária que foi passada de um indivíduo para outro. Há fatores positivos e há fatores negativos, que essa parte da genética ela vai explorando para a gente. Fatores positivos é o formato que nós somos. Nós somos assim e temos que glorificar o formato que foi atribuído a cada ser. Você não tem que ter vergonha de você. Você é assim e você tem toda uma bancada aí de informações genéticas que foram geradas, cruzadas até chegar a você. Então você tem característica dos seus pais têm característica dos seus avós, os seus avós têm característica dos seus bisavós e por aí vai. Então há muitas informações genéticas que são transmitidas até chegar em nós. Nós somos produtos finais, produtos atuais. Toda essa geração passada, os nossos pais, avós, bisavós, os nossos tios, tataravós, eles vão trazer fatores bons e ruins. Bons, a cor da nossa pele, o formato dos nossos olhos, a cor dos nossos olhos, a questão dos nossos cabelos, fatores não muito agradáveis, vai estar relacionado com doenças, né? Então tem pessoas que nascem intolerante à lactose, então é uma doença que está relacionada
a herança hereditária daquela família. Tem pessoa que já nasce diabética, então é uma doença hereditária daquela família, daquele indivíduo, e por aí vai. Outros fatores não são hereditários. Por exemplo, meu pai não tem colesterol, mas eu já tive essa dor de cabeça com colesterol, mas isso está relacionado com a minha alimentação, que não é aquela Professor, alimentação certinha. Pode falar, Gabriel. a questão de pressão alta também é de família? Pressão alta é hereditário, pode passar diretamente. Por que que acontece? Diabetes Quando você também? for. Oi? Diabetes também, Marcelo. Esse fator é um item que está no seu gene. Seus cromossomos bonitinhos, ele vai ter lá um genezinho e que vai estar com essa informação. Se a minha mãe tem diabetes, eu vou ter essa possibilidade de desenvolver o diabetes. Só que Entendi. aí é onde que vai começar o cruzamento das informações. As doenças, nós sempre temos que frisar o nosso pai e a nossa mãe. Vamos supor, o pai tá diabético, a mãe tem problema de pressão alta. Dois fatores, duas doenças comuns. Então, quando eu fui gerado, eu peguei essas duas características lá no meu cromossomo. Eu peguei um gene do diabetes e um genezinho informando esse fator hereditário lá da pressão alta. Professor, Então, eu fui gerado, eu fui cruzado as informações e essas características podem permanecer em mim. Fala, Kimberly. tipo, mas que nem o senhor falou, minha mãe pode ter diabetes e meu pai pressão alta, mas eu posso não vir com nenhum dos dois, tipo, nem com. Pode também não vir com nenhum dos dois. Pode não vir com nenhum dos dois. Porque hereditário, nós vamos apresentar. Eu posso apresentar uma doença dos meus avós, eu posso apresentar uma doença dos meus bisavós, posso apresentar uma doença dos meus pais. Por exemplo, meus pais, olhos castanhos. Meu avô, parte de pai, olho azul. Nasceu o neto com olho azul. Essa característica é uma característica hereditária do gene dele, que foi apresentada lá no seu cromossomo, relacionado lá com seu avô. Uma característica que ela vai passando de geração em geração e vai surgir. A genética fala que pularia, tipo assim, uma geração. Por exemplo, os nossos pais, a gente tem uma tendência de 75% de não pegar todas essas características do nosso pai. A gente pegaria uns 80% de características dos nossos avós. Então, geralmente, as doenças nossas vão estar relacionadas com os nossos avós. É um fator hereditário. Isso pode estar relacionado. Aí a gente tem que entender que cada organismo, ele vai se adaptar, ele vai ser propício ao desenvolvimento de determinada doença em questão voltada do nosso cotidiano. Que questão voltada do nosso cotidiano? Nossa alimentação, atividade física, esse Professor, professor. De novo. E morreu. Prof. Tudo bem? Você pode não. Professor. Rapaz, deixa ele quieto, tá tocando gado, vocês não estão vendo, não? Cadê a Roberta, velho? Também não tá aqui, não? E Vitória? Olha Vitória? só, tá gravando, Gabriel. Oi, amigo. Foi mal, foi mal. Nada não, pode deixar. Entendeu? A internet deve estar meio ruim, porque às vezes ele tem que ficar trocando de lugar lá, para poder a internet ficar melhor. Tá igual a gente em Terra Vermelha. Igual a gente aqui na região 5. Olha, precisou sair, vai ter que se reintegrar na reunião, tá bom? É direto aqui Aguardem. também. Tô me confundindo já. Ó. Roberta, Oi. o chat também é gravado, não é? O chat Oi? também é gravado. O Kimberly. chat também. Ah, tá. Só por isso, não. Legal, né, Kimberly, esse negócio? Impressionante. Mas, nossa, eu gostei muito. A voltei, primeira coisa salva. voltei. Internet Voltou. passando. Coisa abençoada por Deus.
Aí eu tava falando assim, de diabético, acho que eu tava falando com você. A única coisa que a gente tem que diferenciar é quando eu tenho uma doença genética lá no meu gene, meu cromossomo bonitinho, eu vou conviver com aquela doença pro resto da vida. Agora, quando eu adquiro uma doença que está relacionada com a prática de exercício, minha alimentação, eu consigo controlar ela através de uma dieta, através de remédios, diversos processos, cirurgias e por aí vai, certo? Aí essa informação aí eu passei para vocês lá naquela aula sobre micro-organismos. Aí falava muito sobre vírus, bactérias, hereditários, parasitas, invasores e esses fatores aí da genética. Essa parte da genética é bom a gente dar uma abordada, porque é um tópicozinho extremamente importante e que a gente tem que aprimorar essas informações aí. Aí logo em seguida, lá no dia 1/7, eu apresentei para vocês itens falando sobre agentes patogênicos e pandemias, agentes causadores de doenças, certo? É o que nós estamos atualmente vivendo. Por exemplo, aí tinha um item lá que era para diferenciar o que seria pandemia, epidemia e endemia. Por que que a gente está falando pandemia? Nós estamos passando por uma atual pandemia porque é um fator que está ocorrendo no nosso planeta todo. Então, o mundo todo está convivendo com esse fator. Então, por isso que nós classificamos como uma pandemia, uma doença que se espalhou repentinamente por todo o planeta. Aí vamos supor que Vila Velha tem um problema assim, grave com dengue, que é um fator endêmico, epidêmico, que é um fator mais local, que seria uma doença relacionada a uma determinada população ou determinada região. Então é comum que na parte da Secretaria da Saúde vai ter aquelas equipes relacionadas com epidemia. O que que quer dizer? São equipes que vão estar estudando ou trazendo determinada solução ou fazendo combate sobre doenças que surgem em uma determinada população ou região. O exemplo mais comum é a dengue. O exemplo mais comum seria aí a dengue, que é um fator epidêmico, que é um fator local, certo? Pandemia, epidemia e endemia. São três tópicozinhos, esses conceitos, esses termos, que também são importantes vocês frisarem essa informação, porque é passível de ser cobrado. A pandemia está falando muito, pandemia atual, pandemia do coronavírus, pandemia do século tal. Então, remete a informação do mundo todo. Mas aí um processo seletivo total, ele pode pedir para você, dê o significado aí de epidemia. Falei assim, pô, eu falei tanto de pandemia, eu vi tanto pandemia, eu não sei o que que é epidemia. É onde eles podem começar a fazer as famosas pegadinhas dos processos seletivos, e aí vocês têm que ficar atento com esses detalhes, certo? Ó, pandemia, uma doença que se espalha pelo planeta todo. O mundo todo está sofrendo com aquela doença. Epidemia. Epidemia é um fator relacionado a uma doença de determinada região. Um exemplo básico, a dengue. A dengue seria um exemplo básico. Ah, tem dengue aqui, tem dengue em Minas, tem dengue lá. São fatores de determinada região, mas vai ter uma parte no planeta que não vai sofrer com esse fator, com o problema da dengue, certo? Aí esses são os fatores que foram apresentados para vocês. Aí, deixa eu lembrar aqui. Aí depois eu postei as atividades novamente. Aí teve um período para vocês fazerem as atividades. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar com vocês. Mas